Aleluia! Eu quero passar nessa noite uma revelação a todos vocês, transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Hoje pela manhã eu me debruçava sobre as Escrituras e eu gostaria de falar sobre os processos que nos glorificam. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28 e 29, nós vamos ler na versão NVI. Então, se tiver um pouquinho diferente da sua versão, nos perdoe. Mas esse capítulo, e especificamente esses dois versículos, eles nos ensinam duas coisas muito importantes. Diga comigo, como e o porquê. O primeiro deles, o 28, vai falar do como, mas o 29 vai falar do porquê. E as Escrituras nos dizem assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão Ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre todos os irmãos. Eu quero ler novamente esse texto com você, mas fazendo algumas ressalvas. E ele diz assim: sabemos que Deus age, repita assim comigo, Deus age em todas as coisas, repita assim comigo, todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. E quem é que ama o Senhor? Como diz João capítulo 14, versículo 21, quem ama é aquele que obedece os seus mandamentos. E o texto continua dizendo, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Repita assim comigo, o propósito não é meu, o propósito é dele. Então muitas vezes nós nos enganamos por conta disso. E o texto continua dizendo, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Aqui está a finalidade dos processos que nós passamos nas nossas vidas. É a ação de Deus na nossa história para nos fazer a cada dia mais parecidos com Jesus, mais parecidos com o primogênito dentre todos os irmãos, mais parecidos com Cristo, conformados a Cristo. E quando nós lemos esse texto, nós pensamos assim, Senhor, todas as coisas, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, todas as coisas, tem certeza disso? Mas a palavra de Deus não mente quando ele diz que todas as coisas cooperam, é porque todas as coisas cooperam. O problema é que a vida de Deus no Espírito, ela é complexa demais para nós entendermos. Profeta Isaías, lá no capítulo 55, ele diz que os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus e que o nosso caminho é mais baixo do que o caminho que o Senhor preparou, ou seja, os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Então eu acabo entendendo que o propósito dele é exato no Espírito, mas o propósito dele, segundo a minha perspectiva humana, é completamente imperfeito, porque não cabe nos meus planos naturais. Aí esse é o grande confronto, porque quando Deus ele prepara uma situação nas nossas vidas, que foge completamente dos nossos ideais, nós entramos em pânico. Por quê? Porque Deus ele deseja confrontar as áreas da nossa vida que estão em deficiência. Para nós sermos aperfeiçoados em Cristo, nós vamos ter que entender que a vida com Deus ele é um ciclo constante de morte. A cada dia eu preciso morrer para a minha carne, eu preciso ser sepultado e viver o tempo do luto, de perder algo que era extremamente valioso para mim, e futuramente ser ressuscitado com Ele em glória. Esse é um processo cíclico que acontece diariamente nas nossas vidas, de morte, sepultamento e ressurreição. Então Deus,
Ele vai promover ambientes em nós que talvez não sejam os ambientes de ressurreição em glória, mas sejam ambientes de morte e sepultamento. Porque para edificar e plantar, antes Jeremias diz que é preciso arruinar, aniquilar e destruir. Se nós não antes nos livrarmos de coisas que nos impedem de nós nos aproximarmos de Deus, Ele não terá espaço para agir nas nossas vidas. Então Deus, Ele quer tocar nas construções morais, interiores da nossa vida, que estão desalinhadas com o propósito que Ele predestinou para cada um de nós. E muitas vezes o nosso erro está porque nós estruturamos a nossa vida no ideal pessoal, com os nossos sonhos de estimação, com os nossos desejos preferidos, com as nossas vontades carnais, com as nossas visões dessa terra, e nós exigimos que Deus se submeta às nossas orientações e faça as coisas acontecerem do nosso jeito. Sabe qual é o nosso grande problema como igreja? Nós usamos a fé como uma varinha de condão. Nós usamos a fé para alcançar as nossas ambições. Dificilmente nós vamos encontrar alguém usando a fé para cumprir o propósito de Deus e não o dele. Porque quando nós olhamos para o propósito de Deus e medimos a quantidade de perda que nós vamos ter para poder entrar nele, a gente faz as contas e volta atrás. Nós não compramos a briga, porque nós achamos que Deus é um mago. Talvez por conta da nossa formação, não é? De sincretismo religioso, que é cheia de misticismo, nós achamos que Deus é um mago e que Ele vai realizar os nossos desejos no nosso tempo e do nosso jeito. Mas é preciso entender que todas as provas graves, aquelas que nós chamamos de processos ou etapas dos processos, elas têm um único objetivo: elas vão nos levar a um nível de quebrantamento. Repita comigo: quebrantamento. E esse quebrantamento vai ser tão profundo que ele vai ser capaz de destruir todas as bases que foram fundamentadas no nosso ego. E eu vou dizer uma coisa para vocês: uma das coisas que eu tenho mais vergonha de mim mesmo é quando eu me deparo com as minhas estruturas de orgulho. É quando eu me deparo com o meu ego sendo afligido. Porque eu sei que essa estrutura interior, ela se opõe à vontade de Deus na minha vida. E enquanto elas não estiverem resolvidas, Deus não vai poder cumprir o plano dele na minha trajetória. Então Deus, Ele quer reconstruir esses fundamentos interiores agora da maneira correta. Diga comigo: maneira correta. Nós vamos ter que nos fundamentar de forma correta em Cristo, se nós quisermos viver a nova vida que Ele tem para nós. Mas para isso nós precisamos nos submeter às etapas dos processos de Deus. E aí como é que a gente se submete a isso, pastor? Simples. Você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro de si mesmo. Pare de olhar para as pessoas que te perseguem, para as pessoas que te caluniam, para as pessoas que te incomodam, para as pessoas que te irritam, para as pessoas que te devem, para as pessoas que te traem, e começa a olhar para dentro de você e pensar: por que essas coisas são tão relevantes na minha vida? Onde estão essas áreas da minha vida que estão em deficiência para com Deus? Por que eu ainda caio em coisas tão banais, tão superficiais, tão evasivas, que poderiam estar resolvidas já há muito tempo na minha vida? Mas enquanto eu me opuser ao processo de Deus, eu vou atrasar o plano de Deus para a minha vida. Então eu tenho que parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Quanto mais você olha para o processo em si, e menos você olha para o objeto do processo, que é aquilo que Deus está trabalhando no seu coração, mais tempo vai levar para você sair da prova, porque mais tempo vai demorar para você acabar as etapas do processo. Esse é um grande problema. E o verdadeiro processo sempre vai ser pela causa de Cristo e não pela nossa causa. Pare de ficar inventando um Deus capataz que fica defendendo as suas dores.
Deus não tem absolutamente nada com isso, porque Deus não sofre de crise emocional. O objetivo aqui como igreja é falarmos a uma igreja madura, o que está em risco? O corpo. E ele é a prioridade. Então o verdadeiro processo nas nossas vidas é sempre pela causa de Cristo, por meio de nós. Por isso que ele precisa tocar nessas áreas da nossa vida que nós não queremos que ele toque. Porque nós somos teimosos, rixosos, orgulhosos, presunçosos, achamos que não existe nenhum problema com a gente, o problema sempre está nos outros. E aí, se nós passamos por lutas, por conta da carnalidade, se nós passamos por luta por conta da nossa imaturidade, por conta da nossa incapacidade de governar, de gerenciar o que Deus deu nas nossas mãos, se nós passamos por lutas por conta da nossa imprudência, esse é um problema nosso. Sabe, quando Jesus se encontra com Nicodemos, ele diz para Nicodemos: olha, Nicodemos, eu não posso discutir de coisas inefáveis, coisas espirituais, coisas excelentes, coisas elevadas com você, porque quando eu falo das coisas naturais, da vida cotidiana, do dia corriqueiro, você não entende. Imagina se eu começar a trazer para você grandes revelações e entendimentos para a sua vida, você não vai acompanhar o ritmo da conversa. Esse é o grande problema. Nós não queremos resolver a nossa carnalidade, nós não queremos resolver a nossa imaturidade, nós não queremos resolver a nossa incapacidade de governar com Cristo, nós não queremos resolver a nossa imprudência, o nosso problema com o ego, mas nós queremos viver o sobrenatural de Deus, nós queremos ver a vitória, nós queremos ver a glória, nós queremos ver o agir. Como? Se o básico nós não estamos fazendo. Agora, a conversa fica diferente. Se você está passando pelas etapas do processo, por mais dolorosas que elas sejam, mas elas são por causa da justiça de Cristo na sua vida, isso vai ter um retorno glorioso da parte de Deus. Se você se permitir ser quebrantado por Deus, saiba disso, Ele vai tocar nessas áreas da sua vida, porque as nossas lutas, elas geralmente são lutas cotidianas e banais, porque elas são geradas pelo nosso egoísmo. Agora, as lutas, quando elas são vivenciadas em Cristo, pela causa de Cristo, elas têm a ver com um nível de glória mais excelente e com as bem-aventuranças que podem ser trazidas sobre as nossas vidas, que essa é a proposta para os filhos. Então, se eu me submeto às etapas do processo, se eu me quebranto nos lugares que Deus quer que eu me quebrante, se eu me moo nos lugares que Deus quer que eu me moo, se eu abro mão do meu ego e da minha carnalidade, então o Senhor tem espaço para trabalhar na minha vida, porque se trata de eu me comprometer com um projeto maior do que a minha própria vida, que é o projeto dele. Então repita assim comigo: o processo é necessário e eu preciso viver cada etapa. Como eu disse aqui, o maior objetivo do processo de Deus é nos levar ao nível máximo de quebrantamento. E sabe qual é a palavra bíblica mais matriz que consegue traduzir essa palavra quebrantamento para mim? É quando ela é traduzida de uma forma que ela tem como essência dizer que ser quebrantado é ser esmagado como a poeira. Olha que coisa difícil para o nosso ego. Tem um sentido de levar nós como seres humanos ao nível mais frágil, ou seja, ao pó. Tu és pó e ao pó tu voltarás. É possível você chegar ao pó sem mesmo ter sido sepultado, fisicamente falando. Se você encontrar um lugar de quebrantamento e disposição para quebrar a sua carne. Então não é bom que, antes de nós levarmos os processos amargos da vida, a gente não receba uma palavra de Deus. Quantos aqui já receberam uma profecia da parte de Deus? Quantos aqui já receberam uma palavra da parte do Senhor? Glórias a Deus por isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu era criança, a minha mãe vinha dar um remédio para a gente que era muito ruim. Mas era muito ruim.
E sabe como é que ela fazia? Ela nos acordava na cama, imagina, febre, criança choramingando, né? A mãe trazia um torrão de açúcar e um copo d'água. Ela colocava o torrão de açúcar primeiro, adoçava a nossa boca. Aí quando a boca estava doce, ela jogava o remédio para dentro, para que a gente nem percebesse. Era quase assim um anestésico para os sentidos, o teu paladar já ficava todo confuso, e já atrás ela jogava uma água. É assim que Deus faz com a gente. Deus primeiro Ele nos dá uma palavra que nos adoça. Você tem uma vocação linda, você tem um ministério, você vai alcançar lugares altos, você vai prosperar, você vai ser um provedor do reino de Deus. E se eu fosse você, eu já ia pegando posse aí do que eu estou dizendo. Porque esse é o doce de Deus, mas Ele não conta a outra parte, que é o remédio ruim. Ele não conta a outra parte, que é o remédio amargo. Então Ele nos atrai com cordas de amor, olha só que coisa linda. E quando nós estamos apaixonados por Ele, Ele se torna irresistível para nós. A gente não consegue mais fugir. Aí Ele pode quebrar a miúdo, que não tem problema. Porque a gente está facinho. A gente está entregue. Fica possível dele trabalhar. Agora, se nós continuamos com dura cerviz, fica impossível o Senhor atuar na nossa vida. Então é importante você lembrar de uma coisa: por mais que Deus nos ame, Ele nunca vai nos poupar do processo. Por mais que Deus nos ame, Ele jamais vai nos poupar do processo. Então eu tenho que entender um princípio. O que nos qualifica para nós alcançarmos a plenitude do nosso destino profético, o que nos qualifica para nós vivenciarmos a plenitude do nosso destino profético, outorgado por Deus na eternidade, é, sem dúvida, o processo que nós vamos ter que passar. Então deixa eu lhe dar um aviso: fuja do evangelho que faz coceira nos seus ouvidos, que prega a lei do menor esforço, que diz que não vai ter dor, porque um evangelho sem problema financeiro, sem crise relacional, sem caos na saúde, sem dificuldade na caminhada, não vai te habilitar, não vai te ferramentalizar, não vai te capacitar para viver o sobrenatural de Deus. É preciso nós passarmos por todas essas situações e aprendermos a lidar com elas, porque elas fazem parte da etapa do processo, enfrentarmos essas etapas difíceis, e então nós vamos receber um galardão excelente que vai nos colocar em lugares mais altos. Então lembre-se de Mateus capítulo 11, versículo 12 e 13, e aí eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: desde os dias em que João anunciava a sua mensagem, João aqui o Batista, até hoje, o reino do céu tem sido atacado por violência. As pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. Então essa palavra esforço aqui no original, ela vem de uma raiz grega chamada biazo, que é usar de violência. As mulheres aqui vão me entender muito mais do que talvez os meninos, porque isso tem um sentido de você aplicar força sobre algo, como se você estivesse esfregando um pano até tirar uma mancha. Então, enquanto você não tiver aquilo limpo, você vai continuar aplicando com violência, com força, à mão, sem a ajuda da Brastemp, sem a ajuda da sua lavadora, que faz tudo e ainda canta musiquinha no final. Você vai ter que fazer essa mancha sair. Esse texto aqui, ele fala de um tempo da lei e dos profetas que anunciavam lá no passado o reino de Deus e ativaram em alguns homens diferenciados a fé e a esperança. Mas após a transição sacerdotal para o novo pacto de Cristo por João Batista, aqueles que quisessem agora se apoderar do reino, eles teriam que se esforçar para entrar nessa nova realidade. Só que tem um segredo aqui, repita comigo, uma chave. Essa palavra biazo do grego, ela está num verbo passivo no original, que é biazetai.
habitai. O que isso quer dizer, pastor, para a nossa língua portuguesa? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, esse texto ficaria assim: até agora o reino dos céus sofre violência, e os que aplicam força sobre si mesmos tomarão essa realidade para si. Nós achamos que talvez os processos da experiência do viver com Cristo vão envolver violência contra os outros. Não, é violência contra nós. Isso está como um comando. O segredo aqui não é você fazer violência contra os outros, que talvez você elegeu como responsáveis pelos seus problemas, mas é você matar a sua carne, matar a si mesmo, a sua velha natureza adâmica, até que o reino seja encontrado em você, porque o reino está dentro de nós. Mas isso precisa ser cavucado. Mas quanto aos processos, pastor, tenho algo para te dizer. Dá um sorriso para o seu irmão, mas um sorriso bem carinhoso, e diz assim: querido, amado, vai doer, não tem jeito, não foge, vai doer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se não doer, não vai mexer conosco. Se não doer, não vai chamar a nossa atenção para aquela área da nossa vida que Deus precisa mexer. Se não doer, determinadas situações que aconteceram na nossa vida vão ficar debaixo do tapete, atrás da cortina, e não vão ser expostos, não vão ser expurgados, não vão ter espaço para Deus tocar no nosso coração. E aí há pessoas, quando Deus começa a promover esse rebuliço na sua vida, essas etapas do processo, onde a crise, o caos, a luta começa a se instalar, começam a se desesperar. Meu Deus, por que tantas barreiras estão se levantando contra mim? Justo agora, Senhor. Crente adora um vitimismo, irmão, se descabela na hora da oração, é um escândalo. Eu fico pensando, os anjos olhando para isso. Meu Deus, todos se levantaram contra mim. Agora que eu recebi a Cristo, que eu achei que a minha vida ia mudar. Agora que eu encontrei o caminho de Deus. Diziam para mim que o caminho de Deus era lindo. Agora que eu estou frequentando uma igreja, eu tenho carteirinha de membro. Agora que eu invisto no reino de Deus, como é que eu vou passar prova financeira se eu sou um provedor? Agora que eu tenho um ministério, agora que Deus me confiou um chamado, uma vocação, aí nós começamos a entrar numa paranoia evangélica, de descabelamento, onde determinadas coisas na nossa vida se tornam inaceitáveis. A gente começa a brigar com Deus, nós nos opomos ao processo, a gente diz: Senhor, toca em tudo, mas aqui não, é impossível que seja o Senhor, é o diabo. Daí você entra em batalha espiritual e derruba demônio que nem existe. Você começa a dar murro em ponta de faca, a brigar com o invisível, porque não tem capeta ali, é a mão de Deus tratando com você, é a mão de Deus tratando comigo. E por que isso acontece, pastor Jackson? Porque você tem uma vocação para a qual você foi chamado, você porta uma palavra liberada do trono de Deus, e o Senhor não vai lidar superficialmente com as suas mazelas de caráter, Ele vai expurgar o que existe dentro de nós. O que nós temos de pior vai revelar o estado do nosso coração, e se nós lutarmos contra o processo de Deus, nós vamos perecer. Por isso que nós precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou passar por cada etapa do processo, eu vou me submeter ao tratamento, eu vou reconhecer que eu preciso transitar por esse lugar desconhecido, embora tudo isso seja novo e me assuste, mas eu sei que o Senhor está segurando na minha mão. E você começa a olhar para dentro de si e começa a ver Deus mudando as coisas de lugar dentro da sua história. Shariala sokotoro bagada ramasu biedele bagá ramasu bicamanduíbe alabassou. Esse é o nosso Deus. Mas isso é só para nós? Não.
Para de se achar a última Coca-Cola do deserto. Para de se achar o último negresco do pacote, a última passatempo. Você não tem esse lugar tão especial. Até Jesus passou por isso. Repita assim comigo: até Jesus passou. Gente, Mateus 27:46, a frase mais forte da cruz, depois do perdão, depois do estar consumado, eu não sei qual é a parte mais forte da cruz, todas elas são, mas uma das frases mais impactantes para mim é quando o próprio Jesus diz: Eli, Eli, sama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparastes? Você olha ao seu derredor e você não vê uma ponta da promessa de Deus se cumprindo. Você olha ao seu derredor e você não vê nada daquilo que Deus falou lá atrás como promessa para a sua vida acontecendo. E você acha que Deus se esqueceu de você. Você acha que Deus está indiferente à sua história. Você acha que Deus se desligou do seu caminho. Deixa eu lhe dizer o que estava acontecendo aqui. Por um princípio de que Deus é puro e Ele não coabita com o pecado, foi a única vez que Jesus se referiu ao Criador como um Deus e não como Pai. Porque Jesus precisou deixar Cristo naqueles instantes padecer pelo meu e pelo seu pecado, porque o Pai nos recebe como nós somos, mas Ele se recusa a nos deixar do jeito que nós estamos. Ele não pôde estar com Cristo, porque todo o pecado de toda a eternidade, do passado, do presente e do futuro, estava lançado sobre aquele homem. Então nós teremos momentos em que o pecado ele vai estar tão grande na nossa vida, que nós vamos procurar Deus e talvez nós tenhamos muita dificuldade de encontrar. Se não fosse pela graça, nós estaríamos perdidos. Ela é a razão de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. E aí eu entendo que você pode estar passando por um momento desértico, um momento árido na sua vida. Talvez você olhe para o lado e você veja somente serpentes tentando te inocular veneno, animais peçonhentos como escorpiões tentando te envenenar, chacais, hienas tentando se alimentar do seu corpo, lobos vorazes tentando te destruir. Mas no meio desse cenário, você vai ver que Ele vai ser uma coluna de fogo durante a noite, Ele vai ser uma nuvem de fumaça durante o dia, Ele vai fazer jorrar água da pedra, Ele vai mandar maná do céu, Ele vai prover todas as coisas, mas Ele não vai te tirar da cruz, até que se forme em você o caráter de Cristo. O lugar é árido, é perigoso, é solitário, mas é extremamente necessário para nós criarmos a forma do primogênito da criação, a forma de Cristo. E esse processo, meu irmão, ele abate a nossa carne. Vai ter dias que você vai vir para o culto sem vontade. Vai ter dia que você vai procurar dentro de você, nas suas emoções, uma razão, um motivo, e não vai encontrar. A sua mente vai depor contra o seu espírito. Os seus sentimentos vão falar mais altos do que a sua vontade. E aí você vai ter que tomar uma decisão que não é no sentimento, não é na emoção, não é no pensamento, não é na pressão, não é no medo, não é na ansiedade, não é na preocupação, mas é naquilo que Deus um dia disse para você. O que vai servir de combustível para a sua vida será a palavra que foi liberada da boca de Deus. Mas há momentos na nossa vida, meu irmão, que quando a gente olha daqui de cima, tem gente que não consegue levantar a mão, tem gente que não consegue nem levantar a cabeça para olhar para o pastor, tem gente que não consegue sair do seu lugar para vir aqui à frente, porque parece que as forças se acabam, se esvaem.
Há momentos na nossa vida que parece que nós estamos caminhando numa terra movediça. E eu não sei se você já viu isso nos filmes do Indiana Jones, quando ele cai naquela areia movediça, quanto mais ele se bate, mais profundo ele vai. E se não tiver alguém que estenda ali a mão, um galho de árvore que seja, ou no caso do Indiana Jones, ele joga uma cobra, que é o que ele tem mais medo, mas ele é obrigado a se arrancar para poder salvar a própria vida. Nós vamos ter esses momentos de duvidarmos, inclusive, das palavras que Deus disse lá no passado. Foi engano. Aquele profeta era de Baal, aquele profeta era um Balaão, aquele profeta falou na carne, aquele profeta não estava sendo usado por Deus. Nunca, jamais vai se cumprir isso na minha vida. Imagina, se cumpre na vida de todo mundo, mas a demora é tanta para acontecer comigo que parece que Deus se esqueceu de mim. Aí você começa um processo de questionar o Senhor, e quanto mais você questiona o Senhor por coisas que estão acontecendo na sua vida, mais os seus passos começam a se tornar inseguros, e você vai perdendo a esperança dia a dia, e você vai ficando vazio, até que as próprias lágrimas sumam dos seus olhos. Eu não sei se você já teve esse nível de tristeza, que você quer chorar, mas as lágrimas não vêm. Nós experimentamos processos, talvez econômicos na nossa vida financeira, físicas da nossa saúde, emocionais por conta das dificuldades que nós temos de construir relacionamentos saudáveis, espirituais por conta das batalhas da nossa fé, até relacionais, porque nós precisamos aprender a conviver e coabitar aqui no convívio, naquilo que é plural, naquilo que é inclusivo, naquilo que é coletivo, naquilo que é diferente, e é difícil se ajustar, mas eu tenho uma boa nova para você. Repita assim comigo: Ele tem uma boa nova. Aquele que começou a boa obra na sua vida. Não, você não entendeu. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para cumprir até o dia do Senhor. Quando acabar esse processo, vai ter outro, e vai ter outro, e vai ter outro, porque processo nunca acaba, são etapas e etapas. Então, diga assim comigo: o processo é para me refinar, o processo é para me expandir. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Vocês prometem que não contam para ninguém? Ó, vocês que estão na internet, não contem para ninguém, por favor. Tem dias, meu irmão, que o pastor Jackson, ele não funciona. Tem dias que um canudo de teologia não serve para absolutamente nada. Tem dia que o escritor de livros, que tomou sopa de letrinha, como diz o meu pastor Luiz Hermínio, ele não aparece. Tem dias que o conferencista, que prega para grandes multidões, não está lá. O cara graduado, o especializado, porque tem dias que as lutas são tão grandes que nada disso pode me ajudar. Se não for a graça, se não for a misericórdia, se não for o amor, se não for a compaixão, se não for Ele comigo no meu processo, eu não vou encontrar saída. Eu não estou fazendo apologia a você não se preparar para a vida, pelo amor de Deus, não faça isso. Deus precisa de homens e mulheres alinhados com o propósito e preparados para revolucionar essa terra. Mas eu estou dizendo que vai ter horas que essas coisas todas, elas são jogadas, gente, na lata do lixo. Como disse o apóstolo Paulo, eu tomo como esterco. Não serve. Porque quando nós passamos pelos processos de Deus em nós, esses recursos, essas formações, elas não funcionam, porque não se trata de uma capacitação intelectual, se trata de um preparo no espírito.
Se trata de um alinhamento de dentro para fora. Então o canudo, a fama, o dinheiro, os bens, nada disso vai poder ajudar você. Só Ele vai ser a resposta, só Ele vai ser suficiente, só Ele vai ter o escape, só Ele vai ser a saída. Por quê? Porque nós estamos nas mãos dEle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que caminham segundo o seu propósito. Agora eu quero ler com você 1 de Pedro. Esse texto para mim é muito forte. Capítulo 4, a partir do versículo 12. Quantos estão comigo ainda? Não entendi. Glória a Deus. Esse texto diz assim, 1 de Pedro, capítulo 4, do 12 ao 19. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Meu Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Meu Deus, eu nem esperava que Deus ia permitir que uma coisa dessa, uma insanidade dessa acontecesse na minha vida. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Diga assim, tem uma glória me esperando depois do processo. Se pelo nome de Cristo, está falando do seu nome aqui? Ah, mas eu fui caluniado, fui traído, fui injustiçado, fui apunhalado pelas costas. Para de drama. A causa aqui é pelo nome de Cristo, não pelo seu. Se pela causa de Cristo vós sois vituperados, bem-aventurados sois. Quando nós somos perseguidos pela causa de Cristo, existe uma bem-aventurança para isso. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Olha que coisa linda, algumas traduções vão dizer assim: sobre vós repousa o glorioso Espírito de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como se entremete em negócios alheios. Repita assim comigo: eu não posso me defender durante o processo. Meu irmão, o justo não se justifica. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Aqui Pedro está advertindo o seguinte: vai ter muita perseguição, mas não dê como desculpa para matar as pessoas, para roubar as pessoas, para se tornar um malfeitor, aquilo que estão fazendo de ruim contra você. Você pensa que Deus não está vendo o que estão fazendo contra você? Os olhos do Senhor estão perpetuamente, continuamente sobre as nossas vidas. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento. Por onde? Pela casa de Deus. Repita comigo: casa de Deus. Quem é a casa de Deus aqui? Quem é o templo vivo do Deus Altíssimo? Quem é a tenda da sua habitação? Quem é o lugar onde Ele escolheu para morar? Eu e você. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio ou o pecador? Porquanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como o fiel Criador, fazendo o quê? O bem. O Senhor está dizendo, pastor, que eu tenho que fazer o bem para quem me persegue? Sim. Que eu tenho que pedir perdão por uma coisa que eu não fiz? Sim. Quebrantamento, pó, humilhação, exposição, extremamente necessários, porque o processo, ele tem 3 bases. Repita assim comigo: o processo de Deus tem 3 bases na minha vida. Primeiro, gente, ele é necessário, para quê? Para sermos aperfeiçoados em Cristo. Nós vamos sendo esticados e vamos sendo transformados de glória em glória.
Mas ele também é doloroso, para quê? Porque a aflição gera em mim maturidade. Sem sofrimento não tem crescimento, não tem desenvolvimento, não tem amadurecimento. E ele é diverso, ou seja, ele acontece de inúmeras formas, de forma surpreendente. Por que ele é variado? Porque Deus quer melhorar seu repertório. Diga assim comigo: Deus quer melhorar meu repertório. Deus quer te dar, gente, uma sabedoria prática. Deus quer te dar uma experiência na formação da sua fé. É isso que a graça de Deus faz, porque a graça de Deus vai ser sempre maior do que o processo que você está vivendo. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: por mais doloroso que seja o processo, a graça de Deus ainda é maior do que tudo isso, porque o Evangelho vai me expor. O Evangelho é uma causa sacrificial. Qual foi a parte que nós não entendemos de entregar a nossa vida integralmente a Deus sem esperar nada em troca? Você se verá fazendo coisas que você não gostaria humanamente falando. Você se verá tendo trabalho para resolver que você não buscaria com as suas mãos, mas é parte do processo. Você vai levar críticas por conta disso, você vai ser desprezado por conta disso, você vai ser perseguido por conta disso, você vai ser abandonado por conta disso, mas tudo isso faz parte de um combo divino chamado mortificação da velha natureza, sepultamento do velho Adão. Então deixa eu contextualizar aqui para você, eu já estou caminhando para o final. Quantos me dão mais um tempo? Deixa eu contextualizar esse texto para vocês, porque é muito importante você saber da história. Quando Pedro, ele como apóstolo, escreve essa carta, ele traz uma perspectiva apostólica dos processos segundo o plano de Deus. Repita comigo: plano de Deus. Então, gente, ninguém está falando de um conferencista motivacional aqui. Eu estou falando de um apóstolo que tocou as nações a partir de Jerusalém. Eu estou falando de um homem sábio na graça e experimentado nos processos. Um homem que tinha passado ao lado de Jesus todas as etapas do processo de Cristo e tinha vivenciado os seus próprios processos com ele. E esse homem chamado Pedro, ele estava escrevendo uma carta que não era uma carta motivacional para inspirar os cristãos a viverem uma realização pessoal, não. Esse homem aqui, ele estava compartilhando princípios de fé. Repita comigo: princípios de fé. Então ele se apresenta, assim como Paulo, em situações complexas e desfavoráveis da vida. Essas situações que afligem a nossa carne, que maltratam a nossa carne, mas que elevam o nosso espírito. Lembra de uma coisa: todas as vezes que você está sofrendo na carne, Deus está elevando o seu espírito em níveis mais altos. Essa carta não foi para uma igreja evangélica denominacional. Essa carta foi endereçada aos filhos de Deus. Sabe como é que ele começa? De uma forma muito doce. Ele diz: amados. Amados, o amor do Senhor nunca te deixará só. O amor do Senhor segurará nas suas mãos nos momentos mais difíceis. O amor do Senhor estará com você nos momentos de maior profundidade da angústia. O amor do Senhor se revelará a você nos momentos da crise, do caos, da guerra, da luta, onde você está desesperado por uma saída. O amor do Senhor é revelado como a primeira expressão dessa carta. Agora tentem imaginar comigo, que processo esses cristãos estavam vivendo, Jackson? Pergunta assim: que processo? Bom, esses cristãos, antes eles eram adeptos ao judaísmo, aí eles encontraram Cristo, nasceram de novo e receberam o Espírito Santo. Essa carta aqui é endereçada aos filhos da luz, aos que nasceram da água e do Espírito, os que foram recriados à imagem e semelhança do Todo-Poderoso.
Mas é inconcebível que os filhos da luz, pessoas que nasceram de novo, estejam sujeitas a tais padecimentos. Pastor, é inadmissível que essas pessoas revolucionárias estivessem passando tanta dor. Calma, que a situação ainda piora. Porque importa que o juízo comece por onde? Coloque a mão no seu coração aí. Pela casa de Deus. Eles eram cristãos que foram dispersos e expatriados. Você sabe o que é isso? A mãe ficou com um tio para um lado, o pai com a filha para o outro, os irmãos pequenos foram levados para outro, e eles foram espalhados por conta de grandes perseguições que eles tiveram que enfrentar. E por conta de duas grandes forças. Primeiro se levantou contra eles a religiosidade legalista, que não admitia perder adeptos. Era o sistema que usava a lei dos profetas para condenar. E por outro lado o império, que se sentia ameaçado, porque o povo que falava de um rei que não era César, e que falava de um outro reino que não era Roma, estava se levantando. Por isso eles se evadiram de Jerusalém. Você sabe o que é isso? Eles perderam as suas casas, as suas famílias, os seus casamentos, os seus patrimônios, a sua história, foram arrancados dos seus e espalhados sob ameaça de morte. E você ainda fica reclamando porque você não trocou de carro, não trocou de casa e não conseguiu ainda a sua promoção no seu trabalho. Eu não estou minimizando a sua dor, mas compare com os primeiros cristãos. Eles não sabiam, a vida deles estava conectada com uma causa maior. Eles não sabiam, mas as vidas deles estavam conectadas com um propósito maior. Então era necessária essa debandada forçada para que o evangelho chegasse às nações. Se Deus não tivesse produzido aquele inconformismo, aquela geração aquele ambiente de desconforto, aquela biosfera negativa e de trevas, eles não teriam partido daquele lugar. Deus precisa deixar as coisas ruins para você entender que não é mais o seu lugar aonde você está. Por que você vai esperar essa debandada forçada? Se você já sabe que você já não tem mais vida, é Cristo que vive em você, e aí Deus cria situações desfavoráveis para te empurrar para algo maior. Quem sabe eles pensaram, sabe, Pedro, estava melhor lá em Jerusalém. Sabe, Pedro, estava melhor lá antes, cumprindo as leis, eram rigorosas, mas era o sistema que a gente já conhecia, já era cômodo para a gente, está tudo bem. Talvez, Pedro, estava bom pagar imposto para César, não tem problema, a gente paga o dízimo para o Senhor e paga o imposto para César. Olha a mente, está tudo bem. Nós estamos confortáveis aqui, mas o processo serve para isso, para te arrancar dos lugares que você está enraizado. Você vai ter que enfrentar coisas que você não gostaria, você vai ter que lidar com coisas que você não sabe como funcionam, mas você vai se submeter, e o conformismo, ele te paralisa, mas o movimento é vida. Eu quero que você repita comigo, o conformismo me paralisa, mas o movimento de Deus é vida. Então saia do seu lugar e comece a se movimentar em Deus. É para isso que os justos sofrem. É por causa disso que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. É por isso que o propósito maior precisava ser estabelecido com aqueles improváveis que foram expatriados, dispersos. As lutas não vêm para te parar, as lutas vêm para te ativar, as lutas vêm para você ser expandido de dentro para fora, para que aquilo que Deus depositou em você venha para a luz. A luta acontece para você se conectar a algo maior do que o seu próprio projeto de vida. Nós, filhos, precisamos ser esticados para aprender a lidar com sabedoria nos processos.
porque só assim nós vamos encontrar maturidade. Porque maturidade, meus irmãos, você só encontra depois que você passa. Por isso que Pedro escreve: não se surpreendam. Repita comigo: não se surpreenda. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: não se surpreenda. Faz uma cara de espanto para ele: não se surpreenda. Diga assim para ele: vai acontecer com todos nós. Gente, não vai ser um acidente, não vai ser obra do acaso. Os processos de Deus, eles são assim mesmo, imprevisíveis. Ninguém está preparado quando eles chegam e batem a porta. As pessoas não treinam para quando os processos de Deus chegarem. Você treina para as coisas naturais da vida, para as coisas corriqueiras do dia a dia, para as coisas ordinárias do viver, mas você não treina para lidar com as coisas do céu. As coisas do céu, elas são novas, elas te surpreendem, elas são inusitadas. E você vai sendo moldado durante o processo, a sua fé vai sendo forjada durante o processo, o seu caráter vai sendo purificado durante o processo, o seu testemunho diante da comunidade é refinado diante do processo, e aí a nossa vida começa a glorificar Jesus. Então, se nós não passarmos pelas aflições de cada etapa do processo, nós não vamos ter uma revelação da glória. E saiba de uma coisa: dentro de cada etapa do processo que você está vivendo, Deus escondeu um novo cenário para ser descoberto. Há um novo entendimento, há uma nova revelação, há um novo nível. Então pare de olhar para o processo e comece a olhar para a glória contida no processo. Porque toda lição natural, ela vai carregar consigo uma lição espiritual. Tudo que você está vivendo e sofrendo na carne está apontando para coisas maiores e mais excelentes em Deus, que os seus olhos humanos talvez não alcancem, e você vai precisar aguçar a sua visão espiritual para alcançar esse lugar no Senhor. Você só irá saber quem é o Cristo glorificado na sua vida de fato quando você resolver enfrentar os processos. Pare de ficar escondido dentro da sua casa. Pare de ficar escondido dentro de você mesmo. Pare de ficar escondido das pessoas. Levante a sua cabeça, arregace as suas mangas, tira a chupeta da boca e pega a espada na mão. Nós não estamos treinando uma creche, nós estamos levantando um grande exército. Se você pretende receber uma revelação da glória, você precisa enfrentar a etapa do processo. Como eu falei para vocês, esse é o único texto que fala da glória do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Eu não canso de ouvir Kathryn Kuhlman, e eu sou apaixonado pela reverência que ela tem ao Espírito Santo. Mas as pessoas sempre atribuem ao Espírito Santo o espírito de santidade, o espírito de poder, o espírito de vida, o espírito de milagre, o espírito consolador, mas aqui não, aqui ele é o espírito glorioso. Você só vai ter uma revelação da glória do Espírito do Santo, que é a glória do próprio Deus na sua vida, quando você se submeter aos processos. Se você não se submete a uma liderança, se você não presta conta da sua vida para ninguém, se você é orgulhoso demais para se submeter a uma pessoa que sabe menos do que você, se você não respeita a unção que o seu irmão carrega, saiba de uma coisa: você não vai viver cada etapa do processo, você vai pular a etapa, e você vai ter que voltar para o fim da fila para fazer todo o processo de novo. Por isso que você diz: Senhor, as coisas não rompem, as coisas não acontecem. Parece que quando a coisa vai acontecer, vai romper nos 45 do segundo tempo, eu retrocedo tudo de novo. Sabe por quê? O problema não está nos outros, o problema está em você. O nosso orgulho, o nosso ego. Glória é quando nós alcançamos o ápice da excelência de Deus. Glória é quando nós alcançamos o esplendor da sua majestade. E Pedro, ele diz: ele não visita a sua dor, ele não vive na sua dor. A Bíblia diz que o Espírito de glória, ele repousa sobre a dor. O que isso quer dizer, pastor?
que você vai sofrer humilhações, que você vai sofrer exposições, que você vai sofrer muitas injustiças, que você vai passar por processos que você nunca imaginou passar, que vão ser altamente vexatórios, humilhantes, mas eles são extremamente necessários para que a glória se manifeste por meio de você, porque ela repousa sobre você. O que isso quer dizer de fato e de verdade? Você pode estar perdido em túneis escuros de trevas, você pode estar em labirintos, preso, perdido, se encontrar a saída em lugares que você está batendo de uma porta para outra, mas quando Ele repousa sobre você, quando o Espírito da glória de Deus repousa sobre a sua vida, você conta, sabe com o quê? Coloque a mão na sua cabeça, repita assim comigo: eu conto com o domínio do céu, eu conto com o governo de Cristo, eu conto com a cobertura do Espírito, eu conto com a blindagem de Jesus, eu conto com a proteção do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, fica tranquilo, você vai sair ileso, mas se submeta. Não fique ansioso, se submeta. Não se preocupe, se submeta. Não tenha medo, se submeta. Entre no processo, não fica arrumando coisas adicionais para tentar dar uma história bonita, uma maquiada na situação, para sair dela. Para de fazer vistas grossas com você mesmo. Se você sabe que você tem um problema, confessa. Se você sabe que você precisa mudar, seja transformado. Se você sabe que você precisa aumentar o nível em Deus, viva cada etapa do processo, porque há uma glória esperando por você. E eu quero fazer uma pergunta: quantos de vocês hoje decidem de fato, no seu coração, parar de fugir dos processos, parar de pular etapas, por conta da dureza do coração, e entrar naquilo que Deus tem de fato e de verdade, sabendo que o que Ele tem é maior do que o que você desenhou como projeto para a sua vida? Você acha que o seu ideal de vida é melhor do que aquilo que Deus desenhou para a sua vida? Sabe qual é o problema? Você está tão agarrado no seu ego que não tem espaço para Deus. E aí só quando você escolher se submeter nesse lugar, a entrar nesse lugar e dizer: Senhor, eu quero, é que a glória vai se manifestar na sua vida. E quantos aqui querem a glória do Espírito? Que domina, que governa, que protege, que rege, que traz cobertura, que traz blindagem, que traz proteção. Pastor, o senhor me garante que eu vou sair ileso do outro lado? Não. Pastor, o senhor me garante que eu não vou ter perda? Não. Pastor, o senhor garante que eu não vou sofrer? Não. Eu não posso prometer nada disso, porque o processo é doloroso, mas é necessário.